Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de Circuitos Elétricos para Engenharia. Na aula de hoje, vamos estudar as fontes generalizadas, em especial aquelas tratadas com série de Fourier. A bibliografia para a aula de hoje é o livro do Dorff, de Introdução aos Circuitos Elétricos, e o livro do Nilsson, de Circuitos Elétricos. Então, vamos lá? O que são fontes generalizadas? Bom, no estudo dos circuitos elétricos, é muito comum a gente se deparar com fontes de tensão independentes, cuja forma de onda não pode ser representada por uma função matemática simples e explícita, como uma exponencial, uma senoide, um polinômio. Também é bastante comum funções que podem ser representadas por uma função explícita, mas que não possuem uma transformada de Laplace, o que implica que eles também têm sérias dificuldades para ser utilizadas como solução para a EDO. Um exemplo bem simples disso são, por exemplo, as ondas quadradas dos sinais digitais, que assumem 0 ou 1, 0 ou 5 volts, 0 ou 3,3 volts, ou algum outro nível de tensão, mas que são níveis discretos de tensão. São muito comuns, a gente tem sistemas digitais em tudo, inclusive acionando sistemas analógicos, e ainda assim eles não têm uma representação direta, tudo bem? Então, quando isso acontece, a gente tem uma alternativa para analisar esses circuitos de uma vez só. Porque, claro, a gente pode analisar um circuito excitado por uma fonte digital em curtos períodos de tempo, imaginando que eu tenho uma constante ali, e depois uma outra constante, depois uma constante, uma outra constante. Mas isso não é a melhor forma de analisar o circuito. A melhor alternativa para que a gente possa fazer uma análise desse circuito e para que a gente possa atacar o problema dessas fontes é usar uma série para aproximar essa entrada. Uma série significa uma somatória de várias funções matemáticas explícitas e que tem transformada de Fourier e de Laplace, por consequência. Então, geralmente, a escolha da série está ligada ao tipo de fonte. Quando a fonte é não periódica, então a forma mais simples é representá-la como uma série de Taylor, que é uma série de polinômios. Quando a fonte é periódica, ou seja, ela se repete ciclo a ciclo, é mais fácil usar uma função periódica para a série. Então, a série que representa uma função com funções periódicas é a série de Fourier, que é uma série de senos e cossenos. Uma vez que eu encontre a série, a gente vai tratar cada termo da série como se fosse uma fonte. E eu sei que os circuitos elétricos, de um modo geral, especialmente os lineares, é claro, podem ser tratados com superposição. Então, a princípio, eu posso tratar como uma somatória de fontes e resolver o circuito independente de ser uma série ou não, tá bom? A gente vai ver isso com clareza num exemplo. Na aula de hoje, a gente vai se concentrar em fontes periódicas, ou seja, na série de Fourier. E vamos deixar a série de Taylor para um estudo posterior. Bom, o que é uma série de Fourier? Aqui vai ser um essencial disso, A série de Fourier representa uma função f de t através de uma constante mais uma somatória infinita de senos e cossenos. Essa série infinita de senos e cossenos ainda tem uma característica especial. As suas frequências não são quaisquer, os seus períodos não são quaisquer. Eles são sempre múltiplos um do outro. Então, se a primeira frequência é 10 Hz, a próxima é 20, depois é 30, depois é 40, 50, 60, 70, sempre múltiplos de 10, nunca submúltiplos, ok? Nunca pi vezes esse número, coisa do tipo, tá bom? Esses números, essas frequências múltiplas de uma frequência principal, têm um nome muito especial no estudo de sistemas periódicos. São chamadas de harmônicas. Em especial, quando se estuda sistemas de potência, a gente estuda as harmônicas como uma forma de entender a deformação nas senoides que esses sistemas incluem. Mas aqui no nosso caso, as harmônicas são simplesmente os termos da série de Fourier. Bom, então,
para mostrar como é uma série de Fourier, então eu posso representar qualquer função periódica através desse jeito aqui, ó. Qualquer função periódica pode ser reescrita dessa forma. Então, ela é a somatória dessa constante, mais uma somatória infinita, ó, de 1 até infinito, de um cosseno mais um seno. Ok? Note que esse n vai variando e o n está aqui, ó. Então, ele afeta a frequência desse seno e desse cosseno, ok? Também está aqui. Agora, quanto vale, qual o tamanho de cada seno, qual a amplitude de cada seno e cosseno, depende desses fatores aqui, do AN, do BN, e qual o tamanho da constante depende do A0. Para descobrir elas, a conta que se faz é uma integral, ok? O A0, de fato, é o valor médio da função f de t. Já cada AN é a integral do produto da função por aquele cosseno de frequência ωn, certo? De frequência φn. Você integra sobre o período e depois tira a média, ou seja, multiplica por 2 sobre t. E o bn é a mesma coisa multiplicado pelo seno. Tudo bem? A gente poderia falar bastante sobre por que isso é dessa forma, mas o que a gente quer aqui é usar a série de Fourier para resolver um circuito elétrico. Então a gente vai deixar o conhecimento sobre série de Fourier, que é muito interessante, para uma outra oportunidade, ok? Nessas séries a gente usou um número epsilon, mas saiba que esse número epsilon pode ser escolhido qualquer. Ele deve ser escolhido da forma mais conveniente quando você quiser fazer essa conta, caso você vá mesmo fazer a conta, né? Então, você pode fazer de 0 até um período, mas isso pode ser inconveniente por qualquer motivo. Então, você pode fazer de meio período até o outro meio período, ou, sei lá, começar de um certo valor. Imagina que essa função não parte do tempo igual a 0, ela só é válida para tempo de 10 para frente, então você coloca o epsilon igual a 10 aqui. Mas ele é arbitrário, você que escolhe, desde que você escolha um período, uma faixa de tempo, porque isso aqui você está escolhendo um intervalo de tempo que você vai fazer a integral, em que a função existe, tá bom? Muito bem. Então, sem mais delongas, como tudo nesse curso, a gente vai resolver um exemplo para entender como funciona esse método, tá bom? Então, qual vai ser o nosso exemplo? Vamos tratar um exemplo aproximadamente prático, que é um circuito RL, né? Resistência e indutância, alimentado com uma fonte periódica de onda quadrada, ou seja, digital. Então, nós temos esse circuito aqui, ok? Que é um modelo um pouquinho simplificado, mas não muito, tá bom? De como acontece quando eu pego um motor DC, um motorzinho DC, ou pode ser um motorzão DC, e alimento ele usando um microprocessador, certo? Esse circuito integrado aqui pode ser um microprocessador ou pode ser o drive de potência do microprocessador, tanto faz, né? Depende do tipo de motor que eu tiver aqui. Se eu tiver um baita de um motorzão, esse circuito é um drive de potência. Mas se for um motorzinho simplesinho, você pode botar direto um microprocessador, um PIC, um Arduino, certo? Um Atmega, alguma coisa assim. Muito bem. Geralmente a gente controla esses motores usando um sinal PWM, que é uma modulação por largura de pulso. Ou seja, você vai ligando zeros e uns, né? E vai gerando uma forma de onda para alimentar o circuito, tá bom? Então, nesse circuito, o sinal digital que sai do microprocessador é uma onda quadrada de 1 kHz de frequência, só que a gente precisa escolher um duty cycle para poder fazer essa conta, ok? O duty cycle que a gente vai escolher vai ser um duty cycle de 50%. É claro que se a gente for mudando esse duty cycle, a nossa série de Fourier vai mudar um pouquinho. Então, uma onda com duty cycle de 0,5, ou seja, 50% off e 50% on, é a onda quadrada clássica, em que fica metade do período como 1, metade do período como 0. Metade do período como 1, metade do período como 0. Tudo bem? E tem um VM, que é a amplitude dessa onda. Tudo bem? No caso, o nosso VM é de 5 volts. E esse é o gráfico da onda que sai do microprocessador e entra aqui no circuito RL. Tá bom? Como ela tem 1 kHz de frequência, o período dela é de 1 milissegundo. Tudo bem? E a amplitude então é 5 volts, ele é uma onda PWM, ou seja, ela não vai de menos 5 volts a mais 5 volts, ela é digital, ela vai de 0 a 5 volts, ok?
O circuito é um circuito RL simples, primeira ordem, em série, com um R de 500 ohms e um L de 0,05 Henry, tá bom? Então, assume que o sistema está ligado há muito tempo e, portanto, a gente vai desprezar a condição inicial aqui, no caso. A gente vai assumir que a corrente IL de 0 menos é igual a zero, né? Tá bom? Bom, então, calcula o valor aproximado que se pede, né? Para calcular o valor aproximado da tensão no resistor e no indutor em função do tempo, ok? A princípio, eu olho para esse problema e falo, não sei o que fazer, né? Eu não sei nem escrever essa função direito, mesmo que eu consiga escrever ela de alguma forma, ela não vai ter transformada de Laplace, né? Então, o que fazer? O que fazer? Usar o método da aula de hoje. Tudo bem? Então, nesse circuito, a gente desprezou a condição inicial. Assumiu a condição inicial como zero. A gente também vai escolher a corrente no indutor e a tensão no resistor, de modo que esses sejam receptores de energia, como a gente sempre fez. Então, se a gente fizer isso, né, e assumindo que a corrente está nessa direção aqui, as tensões indicadas são essas, ok? E a tensão de entrada, que está aqui, obviamente está aqui também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a análise desse circuito aqui, certo? Usando malha e tudo mais. E a gente vai deixar a tensão de entrada implícita. E depois, na hora de explicitar ela, é que a gente vai usar a série. Tudo bem? Para fazer a análise desse circuito, dessa malha, a gente pode fazer ela no domínio do tempo, via DO, ou no domínio de Laplace, né? Transformando o circuito. Tudo bem? Vamos transformar o circuito. Então, a gente já viu que transformar um indutor basicamente implica em coletar a impedância desse indutor e usar uma fonte aqui para a condição inicial, não é? Como a gente está adotando que a condição inicial do circuito é zero, porque a gente não está interessado na condição inicial, o circuito vai ficar mais simples. Eu vou transformar um indutor só na sua impedância, que é S vezes L. E o resistor, a impedância dele é ele mesmo, é a própria resistência. Vamos aproveitar para, de algum modo, ficar um circuito um pouco mais amigável, mais parecido com o que a gente está acostumado, e vamos trocar o microprocessador aqui por uma representação de onda quadrada. Aqui, ó, tá bom? Mas é a mesma coisa, né? O microprocessador, no nosso caso, é a nossa fonte independente. A gente vai trocar ele por uma representação de fonte independente, mas nada muda. Tudo bem? Só para poder simplificar a forma que eu vejo o circuito. Agora, eu olhando para esse circuito aqui, fica mais claro como que eu vou fazer a análise de malha dele, tá bom? Então, a gente converteu o circuito, usou a transformada de Laplace nos componentes, ok? Como a gente fez isso, agora a gente faz a análise de malha desse circuito pela transformada de Laplace, né? Já um circuito no domínio S. Então, como sempre, né? Vamos iniciar aqui, ó. A gente tem que escolher um ponto, a gente escolhe o canto inferior esquerdo e gira no sentido horário, ok? Então, eu venho, encontro essa fonte com no negativo, menos Vin no domínio S. Continuo vindo, encontro VR pelo positivo, ó. Quanto que é VR? É R vezes IL. Então, R vezes IL, né? Nota que todo o circuito aqui é percorrido por uma corrente só, o IL, só tem uma malha. Eu continuo andando e encontrei aqui, ó, o VL pela ponta, certo? Então, eu posso escrever aqui mais VL ou já posso escrever a impedância vezes a corrente, que é S vezes L é a impedância e IL é a corrente. Então, aqui é o meu VL, SLL. Continuo caminhando pelo circuito e volto para o ponto inicial, ou seja, eu igualo a zero. Tudo bem? A análise de malha está feita, agora eu vou simplificar. É uma equação só, eu não preciso fazer análise de nó aqui, né? Já está tudo representado pela corrente IL. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse termo para o outro lado, a tensão, e vou colocar o IL em evidência. Vai ficar assim, ó, R vezes SL, R mais SL, perdão, vezes IL, é igual a V in de S. Ok? Agora, se eu quiser encontrar quanto vale a corrente no indutor, eu divido o Vin por R mais SL. Ó. Tudo bem? Se eu quiser deixar isso aqui daquela forma que eu estou acostumado, transformar de Laplace, em que o S fica sozinho, eu vou fazer o quê? Vou colocar o SL aqui em evidência, ou seja, vou dividir por L, em cima e embaixo. Ao fazer isso, o que eu vou ter é o seguinte, ó. Eu vou ter um termo que é o Vin dividido por L, certo?
Muito bem. Quando eu colocar o L em evidência aqui, o L daqui, ok, mas eu não tenho L nenhum aqui, então eu preciso dividir o R por L, certo? Muito bem. Então, ao fazer isso, o que eu encontro nesse termo aqui é 1 sobre S mais RL, ok? E não tem mais o que mexer, a corrente está aqui. O próximo passo para trabalhar a corrente é atacar essa fonte aqui. Agora, mas antes disso, vamos escrever o VL, caso eu quisesse resolver direto para o VL. Como eu não tenho a fonte da condição inicial, o VL é simplesmente SL vezes IL, né? Então, SL vezes IL, se eu multiplicar essa expressão aqui por S vezes L, o L que está aqui cancela e sobra o S. Então, eu fico com Vin S dividido por S mais RL, R sobre L, ok? Daqui eu não tenho mais o que fazer, enquanto eu não explicitar Vin. Então, chegou a hora de encontrar o Vin de S. Muito bem. Então, a gente precisa calcular o Vin em função de S, que é a tensão de entrada. Eu sei que ela segue este gráfico aqui, certo? Então, como encontrar esta função aqui? Ela é a onda quadrada, ela não tem transformada de Laplace direta, tudo bem? Então, vamos a uma série. É uma função periódica, correto? Eu conheço o período, consigo escrevê-la como um período de 1 milissegundo. Então, a série mais adequada é a série de Fourier. É claro que a gente pode tentar usar as definições que eu dei naquele slide e calcular, resolver as integrais, não é? Mas nosso objetivo aqui não é ver um calculista de série de Fourier. A gente quer resolver um circuito de série de Fourier. Então, o que a gente vai fazer é, como eu faria se tivesse esse problema de fato? Eu partiria da série de Fourier conhecida mais próxima e adaptaria ela para essa função. Então, é isso que a gente vai fazer. Tudo bem? A série de Fourier da onda quadrada é muito conhecida, só que não é essa onda quadrada, é uma onda quadrada especial lá. A gente vai usar ela e vai adaptar, ok? Bom, então o que a gente vai fazer é buscar uma fonte confiável para uma série de Fourier de onda quadrada. A minha sugestão é buscar no próprio site do Wolfram, certo? Do software de matemática e do Wolfram Alpha. Então, essa é uma fonte muito confiável. Lá nesse site você vai encontrar a seguinte série de Fourier para uma onda quadrada. No entanto, a onda quadrada que está lá representada tem certas características. Ela vai de menos 1 até 1, ok? E ela tem um período que vale 2 vezes L, ou seja, o gráfico dela é feito em T sobre L. Né? Quando o T vai de 0 até 2, ela completa um período. Quando vai de 2 até 4, completa um outro período. E, portanto, ela tem um L igual a 2. A amplitude é 1, né? E isso implica que o valor pico a pico é de 2 da onda. Tudo bem? Então, essa onda quadrada que a gente vai adaptar e, portanto, a gente vai acabar tendo a série de Fourier da nossa entrada sem ter que calcular a série de Fourier. É muito mais simples, vocês vão ver. Né? Então, uma coisa importante é todas as referências gostam de usar esse L como tamanho da forma de onda, certo ou não? Às vezes uso até na amplitude, mas geralmente no período. Não confunda com impedância, ok? Por favor. Esse L é só uma grandeza para representar o período. Tudo bem? Ótimo. Então, a gente vai adaptar essa função f de t que a gente encontrou para chegar na nossa Vin, ok? Então, note, como eu faço para transformar essa entrada aqui numa onda que vai de 0 a 5 volts, em vez de menos 1 a 1? A primeira coisa que eu preciso fazer é somar 1, né? Se eu fizer f de t mais 1, eu vou ter uma forma de onda que quando essa daqui é 0, ela vale 1. E quando ela é menos 1, ela vale 0. E quando é 1, vale 2. Concordam? Então, se eu somar 1, eu vou ter uma onda de 0 a 2 já. Tudo bem? Então, o primeiro passo é somar 1. Fazer f de t mais 1. Agora, se eu fizer f de t mais 1, eu vou ter uma onda quadrada que vai de 0 a 2. Para fazer com que ela vá de 0 a 5, eu multiplico por 5 meios, né? Porque aí eu divido por 2, e ela vai passar a valer de 0 a 1, e multiplico por 5 para valer 0 a 5, certo? Então, para ajustar a amplitude e o nível DC, ou seja, onde está a base da onda, né? Qual é o valor mínimo da onda, basta eu fazer essa continha aqui, ó, 5 meios vezes f de t mais 1, certo?
Então vou aplicar essa conta aqui, ó. Se eu fizer essa série de Fourier de onda quadrada mais 1 vezes 5 meios, não é? Ao distribuir aqui vai dar 5 meios mesmo, né? 5 meios vezes 1 vai dar 5 meios, e 5 meios vezes f de t que está escrito aqui. Como eu tenho 4 aqui, ó, 4 vezes 5 meios vai dar 10, certo? Porque vai dar 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, a minha série de Fourier agora está com essa cara aqui, ó. Tá bom? Ela é quase a minha série mesmo. Só falta eu trocar o L pelo período. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer é isso. A gente vai dizer que o período é igual a 2L. Tudo bem? Para deixar em função do período. Depois eu troco o período por 1 milissegundo. Vamos resolver literal, porque eu posso depois resolver o mesmo problema para períodos diferentes. Tá bom? Então, se o período é igual a 2L, significa que L é igual a T sobre 2, né? E aí eu posso trocar, então. Ó. Eu pego essa função aqui. Onde aparece o L? Aqui, certo? Por enquanto, só aqui. Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou trocar o L por T sobre 2. Quando eu fizer isso, vai aparecer um 2 aqui em cima. Tudo bem? Ó. E vai ficar assim. E pronto, eu escrevi o meu VI. Simples, né? Muito mais simples do que se eu tivesse calculado as 3 integrais ali. Tá bom? Agora, uma forma que a gente pode conferir se de fato a gente está certo é fazer o gráfico. Se eu fizer o gráfico com valores de n aceitáveis, isso tem que ficar muito perto da minha função de entrada. Como é que eu posso fazer o gráfico? Posso fazer o gráfico no computador, certo? A minha sugestão aqui é fazer o gráfico usando o Scilab, tudo bem? Ele é um software gratuito e que vai fazer essa função facilmente usando um loop, né? Se você nunca utilizou o Scilab, nas primeiras aulas de resposta em frequência desse curso aqui, busca lá no canal do YouTube, você vai encontrar algumas informações básicas de como instalar e executar o Scilab. Senão, você mesmo consegue instalar e executar. Ele é um software gratuito, ok? Basta instalar, que você não precisa comprar licença, nada disso. Maravilha! Então, para fazer o programa que gera o gráfico, tanto da entrada exata quanto da entrada em série de Fourier, a gente vai usar esse código aqui, certo? Novamente, o objetivo desse curso não é ensinar você a programar em Scilab. No entanto, o código está aqui para você poder observar, entender como é e modificar se você quiser. O coração desse código, obviamente, são essas linhas, ok? Em que eu tenho um loop aqui, em que eu de fato estou executando a série, calculando termo a termo a série, né? Eu estou fazendo n igual a 1, indo de 2 em 2, se você observar aquela nossa série n igual a 1, 3, 5 e assim por diante, até 100 nesse caso. Mas eu fiz até 100 e fiz até 7. E aqui estão os dois gráficos. Aqui está o gráfico para quando a gente vai até 7 só. Então percebe que ele já está se aproximando da onda quadrada. O gráfico em preto é a onda quadrada. Eu construí ele usando essa linha aqui, certo? Muito bem. E em vermelho está a nossa f de t, para n igual a 7. Ele já está chegando perto, então provavelmente a gente escolheu a série de Fourier correta, ela está indo de 0 até 5, como a gente gostaria. Mas se você fizer até 100, aí a aproximação fica muito melhor e só dá pequenos ruídos aqui nas extremidades, ok? A onda quadrada é provavelmente a forma de onda mais difícil de acertar uma série de Fourier. Você precisa de muitos, muitos, muitos termos para que este pequeno ruído aqui nos extremos fique desprezível. Mas esse pequeno ruído não vai afetar os nossos cálculos, ok? Se você calcular o erro entre a função exata e a série de Fourier, o erro é sempre muito pequeno, tá bom? Muito bem. Então, a gente comprovou graficamente, usando um software, que de fato esta função aqui, que é uma somatória de senos, tá vendo? De n igual a 1, n igual a 3, n igual a 5, ou seja, de 2 em 2, é a nossa VIN de entrada. Se eu for com n até infinito, ela é exatamente a VIN. Se eu parar um n em algum ponto, ele é uma aproximação. Tudo bem? Ótimo. Então agora o que a gente vai precisar fazer é calcular essa função no domínio de Laplace, porque ela está no domínio do tempo. Não é isso não? Então, vamos relembrar como a gente aplica a transformada de Laplace. A transformada de Laplace tem algumas propriedades e tem uma tabela de conversões, não é isso? Eu vou fazer um recorte aqui daquilo que a gente precisa dessa tabela. Então note,
As propriedades mais importantes que a gente vai usar é de linearidade da transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace de uma constante vezes a função é a constante vezes a transformada da função. E a transformada de Laplace da soma de duas funções é a transformada de Laplace do primeiro mais a transformada de Laplace da segunda. E essa é a grande propriedade que faz com que aplicar a série e usar a transformada de Laplace ao mesmo tempo é uma coisa muito boa. Por quê? Porque isso vai permitir com que, bom, eu quero o Vn é a transformada de Laplace do Vn de t, que é a transformada de Laplace disso aqui tudo. Né? O primeiro termo é fácil, a transformada de Laplace de 5 meios é a transformada de Laplace de uma constante. A segundo termo é que assusta, né? Eu vou calcular a transformada de Laplace de uma somatória. Como é que eu faço isso? Eu uso essa propriedade aqui, ó. Se a transformada de Laplace de f1 mais f2 é igual a transformada de Laplace do f1 mais a transformada de Laplace do f2, significa que eu posso colocar a somatória para fora, posso colocar a transformada de Laplace para dentro da somatória. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a transformada de Laplace e colocá-la aqui dentro da somatória. Como a constante também sai para fora, que a gente acabou de ver aqui, então minha próxima etapa é essa, tá vendo? A transformada de Laplace da somatória é a somatória das transformadas de Laplace. Isso é muito poderoso, isso vai fazer com que fique tudo muito mais simples, tá bom? Então, agora que eu já fiz isso, percebe que o que eu preciso fazer, de fato, é calcular a transformada de Laplace de um seno e de uma constante. Isso eu sei fazer, ó, tem minha tabela aqui. Então, uma constante só vale para tempo maior que zero, ou seja, um degrau. A transformada de Laplace da constante é 1 sobre s. Então, isso vai dar 5 meios vezes 1 sobre s. E a transformada de Laplace do seno, com um certo ômega, que no nosso caso, o nosso ômega é isso aqui tudo, certo? 2nπ sobre t. A transformada de Laplace de um certo seno de ômega t vai dar ômega dividido por s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, como eu identifiquei esse termo aqui como meu ômega, isso vai dar 2nπ sobre t, que é em cima, é o ômega, dividido por s ao quadrado mais 2nπ sobre t ao quadrado. Não é? Que maravilha, não é isso? Se eu quiser que fique um pouquinho mais simples, eu posso fazer o produto entre esses dois termos, ó, esse daqui e esse daqui. Isso é relativamente conveniente porque tem um n em cima e embaixo. Se eu cortar o n, eu posso tirar essas constantes da somatória. Ó. E eu vou ficar com isso aqui. Ó. O meu Vn de S, então, ainda é uma somatória, claro, mas é uma somatória agora no domínio S. Não é isso? Foi difícil calcular a transformada de Laplace da série de Fourier? Não foi, é fácil, né? Muito interessante. Agora eu posso voltar lá para a minha equação da corrente. Ó. A corrente eu já tinha calculado. Eu sei que ela vale Vn sobre L vezes 1 sobre S mais R sobre L. Eu vou trocar o meu Vn aqui. Ó. Então vai ficar 1 sobre L, 5 meios vezes 1 sobre S e a somatória aqui do seno. Certo? Convertido em transformada de Laplace. Tudo bem? Isso tudo vezes aqui. Não é isso? Maravilha. E agora o que eu faço? Distribuo, não é? Pego esse 1 sobre L, multiplico nos dois termos aqui. Pego esse 1 sobre S mais RL, multiplico nesse primeiro termo e multiplico nesse segundo termo, ok? Então, o primeiro termo vai ficar assim, ó. 5 sobre 2L vezes S vezes 1 sobre S vezes S mais R sobre L. Não é isso? Maravilha. No segundo termo, o L fica desse lado aqui, não é isso? Muito bem. E por questão de escolha, veja que não tem nenhum N aqui, né? Então isso é uma constante, ela pode entrar e sair da somatória. Eu vou botar ela para dentro da somatória, tá bom? Vai ficar assim, ó. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que usar a separação em frações parciais aqui, não é isso? Muito bem. Eu já estou com ela escrita aqui, e agora o que eu preciso fazer é isso, né? Eu preciso calcular a transformada inversa, já está escrito aqui, a corrente em termos de Laplace. Ao calcular a transformada inversa, então eu vou aplicar a transformada inversa nesse termo e nesse termo. Para poder fazer isso, então, eu preciso separar em frações parciais este termo aqui e este termo aqui. Concordam? A gente pode fazer isso como a gente fez em várias aulas desse curso, né?
mostrando a separação explicitamente, resolvendo o sistema, não é isso? Que vai aparecer naturalmente aqui, com os polinômios em cima e tal. Se você quiser ver, pega as aulas que a gente tem de transformar de Laplace, que são várias, em todas elas eu resolvo explicitamente a separação de variáveis. Mas como aqui a gente está focado na parte de séries, a gente vai usar o computador para fazer isso também, tá bom? Mas não o Scilab. Vamos usar o site, vamos usar uma ferramenta web, que é ainda mais prática. A gente vai entrar lá no Wolfram Alpha e vai digitar o termo que a gente quer fazer a separação em frações parciais. O primeiro termo, então, é claro que eu não vou botar a constante só para atrapalhar, né? É 1 sobre S vezes S mais R sobre L. Para poder usar o computador, eu tenho que renomear esses termos aqui, senão ele fica confuso, ele não entende que isso aqui é uma variável só. Então a gente vai chamar isso aqui de A, ok? R sobre L eu vou chamar de A. E vou dar o comando lá no Wolfram Alpha, lá no prompt de comando dele. Eu vou escrever partial fractions, porque ele funciona em inglês, né? 1 dividido por S vezes S mais A. Coloco os parênteses certinho e dou o Enter. Quando eu fizer isso, ele vai escrever o que eu quero fazer. Ó, isso aqui é um print do input, da saída que ele dá. Ele me mostra o input para eu ter certeza que digitei certo. Note que isso aqui é igual a isso aqui, desde que o A seja igual a R sobre L. Não é isso? Muito bem. E já dá o resultado. Ó, o resultado é esse aqui, ó, da separação em frações parciais. Nós, como queremos aplicar isso para engenharia, a gente não quer saber os passos. A gente não quer saber como ele calculou. Eu quero o resultado para poder descobrir qual a saída. O que vai acontecer com o motor quando eu aplicar um PWM nele, certo ou não? Então a saída é essa aqui, ó. É 1 sobre A vezes S menos 1 sobre A vezes A mais S. Maravilha, eu sei que o A é R sobre L eu reescrevo. 1 sobre R sobre LS menos 1 sobre R sobre L vezes S mais R sobre L. Tudo bem? Aqui eu preferi inverter, né? Em vez de escrever A mais S, eu escrevi S mais A. Tá bom? Sem segredo. A gente sabe fazer isso se quiser. Mas dá trabalho, vamos pular esse trabalho nesse caso. O próximo, frações parciais, também é complicado. E eu preciso renomear de novo. Eu vou de novo chamar o R sobre L de A. E vou chamar o ômega n aqui, ó, o 2 vezes n vezes π dividido por t de B. Tá bom? De modo que o comando que eu vou dar de frações parciais vai ser esse aqui. Ó, ok? Você confere que está certo pelo input que ele te mostra. Tudo bem? Note que é exatamente isso. Ó. 1 sobre S ao quadrado mais B ao quadrado vezes S mais A. Maravilha. Qual o resultado disso? Esse aqui. Certo? Então tem um A ao quadrado mais B ao quadrado que multiplica as duas aqui. Certo? O denominador das duas. E aparece aqui tudo certinho. Eu volto para os valores que eu quero. Volto a escrever o B como 2nπ sobre t. E volto a escrever o A como R sobre L. Como esse 1 sobre A ao quadrado mais B ao quadrado aparece nos dois, eu vou colocar ele em evidência, tá bom? Porque isso vai me ajudar na hora de fazer a transformada inversa de Laplace. Então eu vou escrever assim, ó. Este termo em evidência vezes os dois termos aqui, tá bom? Deem uma boa olhada e vejam se não confere. Confere, né? Muito bem. Então está feita a transformação em frações parciais. Vamos aplicar ela agora, não é? Maravilha. Com isso a gente vai reescrever o IL. Nós tínhamos o IL desse jeito, escrito na forma de frações simples. Vamos quebrar em frações parciais. Vai ficar grande, mas vai ficar mais fácil de fazer a transformada inversa. Então o primeiro termo ficou assim, ok? E o segundo termo, que está dentro da somatória, ficou assim. Está grande, mas isso não é um problema. Já está quase pronto para fazer a transformada inversa, certo? E eu posso continuar depois totalmente literal, né? Eu ainda continuo com a minha expressão totalmente literal, o que é bom. Agora, só falta acertar essa fração aqui, ó. Porque isso aqui não tem, né? Não está do jeito que eu preciso, tá bom? Então, o que eu vou fazer é separar ela, tá bom? Isso vão se tornar duas frações. O primeiro termo do numerador numa fração, o segundo termo do numerador numa outra fração. Ok? E com isso eu vou poder fazer a minha transformada inversa. Ok? Vamos fazer ela em cada termo, porque essa expressão ficou muito grande, certo? Não? Ó, essa é meu IL, né?
a transformada inversa do IL de S é isso aqui tudo, certo? Essa baita dessa expressão aqui, que é grande, mas não tem nada demais, né? Tem um monte de termos aqui, só tem que tomar cuidado para não esquecer nenhum quando a gente está operando. Vamos fazer cada um, ó. Vamos fazer a transformada inversa do primeiro termo, tá bom? A transformada inversa do primeiro termo, então, é a transformada inversa desses dois aqui, né? Passa a constante para fora, as propriedades da transformada inversa são as mesmas da transformada de Laplace. Passo a constante para fora, não é isso? Fica um pouco... Perceba que eu tenho nos dois termos R sobre L aqui, ó. Eu já vou passar esse 1 sobre R sobre L para fora também. Quando eu fizer isso, em vez de ficar 5 sobre 2L, vai ficar 5 sobre 2R aqui, tá bom? Percebe, né? Quando eu fizer L vezes R sobre L, vai cancelar o L e vai sobrar só o R. E eu tenho que calcular a transformada inversa disso aqui, ó, que é muito simples, é direto. O trecho que eu vou usar da tabela de transformada de Laplace são essas duas linhas aqui, ó. A constante, que agora eu vou passar daqui para cá. Portanto, a transformada de Laplace de 1 sobre S é 1. E a da exponencial. Então, a transformada de Laplace de 1 sobre S mais A é e elevado a menos AT. Ok? No nosso caso, o A é R sobre L. Não é isso? Muito bem. Aqui eu distribuí a constante, mas eu posso fazer isso ou não, tanto faz. Eu vou distribuir a constante e ficou 5 sobre 2R menos 5 sobre 2R vezes e elevado a menos R sobre LT. Ok? Muito bem. Agora, vamos fazer o segundo termo, né? A transformada inversa desse pequeno, singelo termo que veio da somatória de Fourier. Ele é grande, mas não vai dar muito mais trabalho, vocês vão ver. O que importa é o miolo, certo? É onde está a transformada inversa mesmo, né? Porque eu posso colocar a transformada inversa dentro da somatória, do mesmo jeito que eu coloquei a transformada de Laplace dentro da somatória. Então o que importa é a transformada inversa desse termo aqui. Como a gente já comentou, eu vou separar, certo ou não? Eu vou fazer de fato 3 transformadas inversas. Eu vou ter esse primeiro termo aqui, ó. Ok? O outro termo que é menos S sobre isso aqui. E o terceiro que é esse. Tá bom? Muito bem. Quem são eles? Então, o mais simples é o último, que vai direto para a transformada inversa. Tá bom? Depois eu tenho então a transformada inversa de menos S sobre esse denominador aqui. O menos pode ir para fora, então esse termo do S vai virar esse termo aqui. Ó. Ok? Agora, o último eu já vou fazer uma operaçãozinha para ficar com a cara que eu quero. Ó. O último que é, esse termo é R sobre L dividido por esse denominador, certo ou não? Eu já sei que o que eu preciso, olhando aqui para a função seno, é que volte a ter o ômega em cima, certo? Que é o segundo termo aqui ao quadrado. Então eu preciso de 2npt em cima. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2npt e vou botar o R sobre L para fora. Então o R sobre L ficou para fora. Eu multipliquei por 2np sobre t. E portanto eu dividi por 2np sobre t, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, certo? Que é multiplicar por t sobre 2np. Tudo bem? Aqui eu fiz duas operações ao mesmo tempo. Eu quebrei essa fração e ajustei o numerador dessa daqui. Tá bom? Dei uma bolhada e vejam se concordam. Tudo bem? Agora eu tenho termos de transformada direta. Ó. Este termo aqui, ó, dá uma olhada no seno. É exatamente o que eu preciso. Não é? Isso é seno de 2npt. Exatamente. Então, esse pedaço aqui vira o seno de 2npt, em cheio. E essa constante fica igual lá para fora. Isso daqui é a transformada do cosseno, certinho. Cosseno de 2npt. O menos fica para fora. Isso aqui é exponencial, a gente já fez uma vez. Ó, e elevado a menos r sobre lt. Ok? A gente fez os dois termos e agora é só reescrever o IL de t. Mas, se você quiser, esse segundo termo aqui, que deu bastante trabalho, ficou todo confuso, se você preferir, você pode pedir para o Wolfram Alpha calcular isso daqui para você. Tá bom? Calcular diretamente a transformada inversa disso aqui tudo. E ele vai se encarregar de fazer as separações e tudo mais. Não é? Antes da gente fazer separação em frações parciais, ó, faz um teste.
usa isso aqui, né? Lá no Wolfram Alpha e vê o resultado que vai dar. Isso foi o que a gente começou para poder fazer as frações parciais. Ok? Muito bem. O que nós tínhamos era isso aqui, né? E agora que eu tenho as duas transformadas inversas do primeiro e do segundo termo, eu vou substituir. Eu calculei a transformada inversa disso aqui, ó, certo? Porque eu sei que eu posso botar a transformada inversa dentro da somatória e sei que eu posso botar a constante para fora da transformada inversa. E, portanto, a transformada inversa desse termo aqui vai dar isso aqui, ó. Ok? A transformada inversa do primeiro termo, eu já levei com a constante e tudo, vai dar isso aqui. Certo? Ok? Muito bem. Agora eu vou ter algum trabalho, se eu quiser reescrever, mas se não, é só uma questão de tirar alguma chave, algum parênteses que está sobrando, né? Tá bom? Posso colocar o 5 sobre 2R em evidência, mas a corrente está escrita aqui. No entanto, o nosso exemplo não pede a corrente, pede as tensões, né? A tensão mais simples é a tensão no resistor. A tensão no resistor é a resistência vezes a corrente. Então, eu vou multiplicar por R, tá bom? Toda essa expressão zona aqui, ó. Vou fazer R vezes L inteira, certo? No primeiro tempo vai ficar até mais fácil. Quando eu fizer R, vai cortar o R aqui, tá vendo? Eu vou botar os 5 meios para fora e vai ficar assim, ó. 5 meios de 1 menos E elevado a, certo? R sobre LT. No segundo termo, não corta nada. Mas eu percebo que eu já tenho L aqui embaixo e R sobre L sempre aparece, né? Então eu vou deixar separadinho. Vai ficar assim, ó. 20 sobre T vezes R sobre L. Tá bom? Vezes todo esse termo que eu já tinha aqui. Não tem muito o que fazer com ele, viu? Eu acho que do jeito que ele já está, já é a forma mais simples de escrever. Tá bom? Tá calculado. É grande, é enorme, mas tá tudo feitinho. Ele só tá grande desse jeito porque tá literal, né? Muito disso aqui poderia ser transformado num número. Tá bom? A gente pode vir aqui agora e fazer isso, né? Trocar o R por 500, trocar o L por 0,05, trocar o T por 1 milissegundo e sair calculando todo mundo, né? Isso aqui vai virar um número, isso tudo aqui vai virar um número, esse negócio inteiro aqui vai virar um número. Posso pegar o calculador e ter um trabalhão danado. Mas depois de chegar na expressão escrita pela calculadora, isso ainda não vai me ajudar em nada. Concordam ou não? Né? Mais ou menos isso aqui vai virar um número, né? Porque ainda vai depender do N. Então, não vai ajudar demais. Então é mais fácil fazer o quê? O que eu quero? Eu quero analisar o resultado. Eu quero saber o que aparece lá no motor. Então é mais fácil fazer o gráfico disso aqui. Para fazer o gráfico, é mais simples escrever a função literal no software, no Scilab ou no software que você preferir, e deixar como cabeçalho as variáveis. Isso vai deixar mais simples para que eu possa trocar os números se eu quiser e entender o comportamento do circuito para valores diferentes, seja lá do que for. E vai ficar mais fácil de programar mesmo, tá bom? Então eu sugiro que você não fuja, não saia da expressão literal. Vá direto da expressão literal para o seu programa de fazer gráfico, tá bom? Se você quer uma sugestão, faça no Scilab, que é o que eu vou mostrar para você. Então eu vou mostrar agora o código em Scilab para fazer esse gráfico. Quando eu fiz, eu já aproveitei, porque eu sei que aqui dentro e aqui dentro tem amplitude, né? Em algum momento eu multipliquei por 5 meios tudo. Então eu tirei para fora esses 5 meios da multiplicação, que eu sei que vale 2,5, tá bom? A amplitude da minha forma de onda é de 2,5. 2,5 para cima e 2,5 para baixo, de um sinal DC de 2,5, tá bom? Muito bem. Então tá aqui, ó. Esse é o código Scilab para fazer o gráfico tanto da entrada quanto da saída, ok? Então aqui tem amplitude, a resistência e a indutância, caso você queira. E aqui está o coração do código, a parte em que eu calculo a corrente usando uma série de Fourier, tá bom? E eu escolhi por calcular a corrente, caso eu quisesse plotar a corrente, e depois eu mesmo calculei o VR, fazendo R vezes L, tá ok? Tá vendo? Eu calculei o termo do seno, o termo do cosseno, o termo da exponencial e aquele termo constante. Tudo bem? Aquele termo da entrada tá aqui, ó, o primeiro, né? Muito bem. Depois eu faço os gráficos. Eu deixei preto pontilhado para a entrada e vermelho para a tensão no resistor. Olha que interessante. Que bonito que é esse resultado, gente. De uma vez só, usando a série, eu observo o que acontece com o circuito. Note que
cada vez que o meu circuito muda do 0 para o 1, ele tem uma carga do indutor. Ó. Tudo bem? A corrente do indutor carrega, que nem a tensão no capacitor. À medida que a corrente carrega, isso, como a tensão no resistor é proporcional à corrente, aparece ali, ó, bonitinho, uma carga de indutor. Quando o PWM vai para baixo, a corrente e, consequentemente, a tensão descarrega na bobina. Ela não some, tá vendo? Ó? Que coisa interessante, não é? A bobina transformou a minha onda quadrada num dente de serra. Não é isso? E eu consigo calcular isso de uma vez só usando uma série de Fourier. Bacana, não? Muito interessante. Entenderam? Muito bem. O exemplo não pede só isso. O exemplo também pede atenção no indutor, para eu entender completamente o que acontece. É provável que o que mais me interessa seja a tensão no indutor, porque a tensão no indutor é o que vai gerar a força eletromotriz para o meu motor. Se eu descobrir que no final não tem nada de tensão no indutor, talvez dê errado. Às vezes não, né? Às vezes o que mais me interessa é a corrente, porque é a corrente que gera campo magnético. E a corrente já está lá no VR. Não sei, depende do que mais me interessa, tá bom? Para calcular o VL de T, eu posso partir do VL de S, ele está escrito lá na transparência, e fazer o caminho inteiro de novo. Escrevo, faço a transformada inversa e assim por diante. Ou eu sei que VL é LD e LDT. Fazer a derivada dessa expressão enorme é muito simples, na verdade, porque ele é uma somatória de um monte de expressões que eu conheço a derivada de forma muito fácil. Né? Eu tenho que derivar uma constante, derivar uma exponencial, derivar um seno, derivar um cosseno e derivar um exponencial. Porque todo o resto, dá uma olhada nessa expressão aqui toda, nada disso depende do tempo. Tudo bem? É tudo constante em função do tempo. Então eu vou fazer a derivada, que é mais fácil, tá bom? Em vez de fazer a transformada inversa. Mas se você quiser, pode fazer, vai dar certo também. Ó, a derivada desse termo aqui é basicamente eu derivar 1 menos a exponencial. A derivada do 1 é 0 e a derivada da exponencial é exponencial vezes o fator que está lá em cima da exponencial por regra da cadeia, tá bom? A gente só não pode esquecer que não é só derivar, né? Além de derivar, eu tenho que multiplicar por L, certo? Eu estou usando a equação constitutiva do indutor, ó, VL, LD e LDT, tá bom? Muito bem. Então, agora que eu fiz essa operação, né, eu multiplico por L, então ficou assim, ó, 5L sobre R, porque eu multipliquei a constante aqui por L, vezes R sobre L é exponencial. Vai até cancelar, vai virar uma expressão bem bonitinha aqui, ó, na entrada, certo? Muito bem. Aí aqui também vai ficar 20L dividido por LT, ó, vai cancelar o L, depois eu vejo isso, vezes a somatória, esse termo que não muda nada, e agora eu tenho que derivar cada um. Ó. Esse termo fica aqui, eu derivo o seno, derivado do seno é cosseno, então vai dar o cosseno, e eu tenho, pela regra da cadeia, eu multiplico todo mundo por esse cara aqui. Ó. Já estava aqui, né? Então vai cancelar também, tá bom? Aqui eu tenho que fazer a derivada do cosseno. O derivado do cosseno é menos seno. Então esse menos vai cancelar, só que vai sair para fora esse termo constante, vai ficar assim, tá bom? E a derivada da exponencial eu já fiz antes, é a própria exponencial vezes o termo que multiplica, que é menos R sobre L aqui, tá bom? Aqui estava mais, ficou menos, né? Aqui antes estava menos, ficou mais, ok? Muito bem, então fazendo todas as simplificações aqui, a expressão da tensão no indutor ficou assim, ó, tá vendo? Ficou só exponencial, aí eu tenho um cosseno, um seno e uma exponencial negativa aqui, tá bom? O que eu vou fazer agora? Fazer o gráfico. Eu vou aproveitar o mesmo código que eu tinha, tá bom? Né? Eu já tinha o código para calcular a corrente e, portanto, a tensão no resistor. Eu só vou acrescentar mais um loop for para poder calcular agora os termos da minha tensão no indutor, tá bom? Eu vou fazer todos os gráficos juntos, ó. Eu poderia fazer um programa que faz só agora do indutor, mas eu quero comparar todo mundo, tá bom? Eu vou deixar em azul o VL, ó. Tá vendo que tem um comando de fazer o gráfico do VL em azul, pontilhado. Vamos ver o que isso vai dar? Olha que interessante, ó. Eu já fiz direto para n igual a 100, tá bom? Então, o que eu tenho? Eu tenho minha entrada de onda quadrada, aqui, ok? O que eu tenho no resistor é uma curva um pouco mais suave, muito mais suave, na verdade, é um dente de serra. Então a corrente na bobina é um dente de serra, e ela que na verdade gera força, né?
não é a tensão. E a tensão no indutor é alguma coisa para me preocupar, porque ela pode gerar alguma coisa esquisita, tá vendo? Dá uma olhada no que aparece no indutor, ó. Ele repica para cá e para lá, ele é a derivada disso aqui, né? E também o complemento. Nota que, se você olhar a malha, a gente analisou essa malha, analisa ela no tempo. A tensão da entrada aí vai ser igual ao resistor, mas o indutor não tem saída, certo? Então, quando eu estou, por exemplo, nesse caso aqui, ó, não é? Em que a tensão na entrada é zero, e mesmo assim eu tenho tensão no resistor, significa que zero é igual a resistor mais alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser negativa. Então aparece uma parte negativa no indutor, olha que interessante. Tudo acontece sem eu ter que pensar muito, certo ou não? Eu não tive que fazer uma super análise do circuito para entender que isso acontece. O método é poderoso. Ele calculou isso automaticamente para mim. Agora eu só estou interpretando, né? Mas é muito interessante, tá vendo o repique que dá na tensão do indutor? Ó? Por isso que o indutor é sempre um componente muito perigoso para a gente colocar num circuito sem pensar muito, né? Ele pode ser usado, por exemplo, para gerar uma tensão inversa, né? De vez em quando eu aciono um indutor usando um microprocessador ou um transistor, eu preciso usar um diodo em paralelo com ele, né? É para poder conduzir esse repique aqui, ó, certo? Senão ele pode queimar um componente, tá bom? Mas como é um motor, eu não preciso fazer nada, ok? Entenderam ou não? Tanto o método, quanto os códigos que a gente usou para fazer o gráfico, como principalmente interpretar o resultado final. Muito interessante, não? Muito interessante mesmo, né? Então, de fato, a equação acima aqui, ela obriga a tensão no indutor a alternar o seu sinal, né? E a amplitude da tensão, portanto, é o dobro da amplitude da entrada. Note que eu entro aqui com um valor de pico a pico de 5 volts, amplitude 2,5, pico a pico de 5 volts. Quanto é o pico a pico no indutor? 10. Interessante, não? Você pode usar esse fator, né? Eu posso usar uma onda quadrada e transformar numa onda de pico a pico mais elevada, usar ele para multiplicar a tensão, por exemplo, se eu quiser. Ok? Entenderam ou não? Interessante, não? O bom da gente fazer isso com série de Fourier é que eu tenho um código agora que me gera saída, certo? Um código relativamente simples, né? Que me gera saída. Como todos os valores estão no cabeçalho daquele código, eu convido agora vocês a brincar um pouco ali, não é? Eu vou fazer aqui só uma alteração, vou mudar o resistor, não é? Eu vou botar um resistor pequeno, em vez de 500 ohms, botar 50, e vou botar um grande, em vez de 500 ohms, botar 5 kΩ. Olha o que acontece, ó. Quando eu coloco um resistor de 50 kΩ só, veja que interessante. Não dá tempo do indutor carregar, tá vendo? Ele começa e já tem que trocar. Começa e já tem que trocar. Percebe? De modo que ele não atinge uma amplitude alta, né? E daqui a pouco ele vai estar flutuando aqui sobre um valor médio. Tudo bem? É isso que eu quero no meu motor? Se for isso, então eu vou abaixando isso aqui, ó. Se eu só quero o valor médio do meu PWM, eu uso uma resistência bem baixa, ou talvez uma resistência nenhuma. Ligo direto o microprocessador no indutor. Que ele vai fazer com que essa forma de onda no indutor, e o que me interessa aqui é a corrente, seja uma corrente praticamente constante aqui. Até que o indutor vai ficar trocando para cima e para baixo, mas esse aqui vai ficar constante, ok? Ou quase constante. Se eu fizer o contrário, se eu botar uma resistência muito elevada, carrega muito rápido a corrente, tá vendo? Ele sobe muito rápido, já bate ali no pico e fica ali. Depois desce muito rápido, já bate lá no pico. Então, rapidamente a tensão no resistor e no indutor copia a tensão da entrada, certo? Aqui ele tem um repique para baixo, mas daqui a pouco ele já está no zero de novo, certo? Um repique para cima e já está no zero de novo. A tensão no indutor fica praticamente em zero o tempo todo, com esses spikes, que eu tenho que tomar cuidado que eles podem queimar alguma coisa, é claro. Já a corrente, a tensão no resistor, é praticamente a tensão na entrada. Tá vendo que interessante? Então agora eu posso fazer essa análise do ponto de vista de projeto, né? Veja, fazer uma análise de um circuito geral e depois poder alterar ele facilmente, mudando uma constante, pô, é muito simples, né? Tá bom? Interessante, não? Esse é um método relativamente trabalhoso, mas note, nós conseguimos partir de ponta a ponta dele numa aula de alguma coisa perto de 1 hora, né?
existem processos, métodos de análise de engenharia que demoram muito mais, tá bom? Já incluindo um código. O mais interessante é que a gente conseguiu uma função exata para a saída. Exata. Aquela função é exatamente a saída. Só que ela está numa forma de série infinita. Então, o gráfico não é exato, o gráfico é aproximado, porque eu não consigo fazer o gráfico para ele entender infinito, eu só consigo fazer o gráfico para ele igual a 100, ele igual a 1000, ele igual a 10.000. Mas eu posso ir somando isso até que eu seja satisfeito com a precisão, tá bom? Como eu tenho uma série, eu faço o gráfico com a ajuda de um computador e calculo para qualquer valor que eu quiser, tá bom? E pude analisar o circuito como eu quis. E o erro aumenta à medida que o n vai ficando pequeno. Então eu posso aumentar o n até eu ficar satisfeito com a precisão dos resultados, tá bom? É claro que isso vai implicar num certo aumento de tempo de cálculo, mas ainda é pouco, né? Calcular uma série assim é um cálculo simples para um computador. Bom, eu espero sinceramente que você tenha não só compreendido como fazer, como tenha entendido o poder dessa técnica, que de fato já é alguma coisa de ponta em engenharia. Já é algo que eu consigo usar para modelar o sistema que eu quiser, tá bom? Eu posso modelar para a entrada que eu quiser, desde que eu tenha um circuito linear. E isso acontece muito em engenharia, tá bom? Ok? Então eu convido vocês a aproveitar o código que eu passei, alterar ele se vocês quiserem, é claro, mas fazerem alterações dos outros parâmetros do circuito. Então, o que acontece se o L for grande ou pequeno? Ou seja, se eu mudar para um motorzinho menor ou um motorzão maior, o que vai mudar? E se o período trocar? E se eu, em vez de configurar o meu PWM com 1 kHz, eu configurar o meu PWM com 100 Hz ou com 10 kHz? É melhor? É pior? O que muda? Percebe não? Parâmetro de projeto, certo? Tudo bem? Depois desse convite, eu queria deixar um exercício para vocês, tá bom? Qual é esse exercício? Fazer uma coisa similar a um circuito RC. Então, ó, o que a gente tem aqui é um circuito RC série, tá bom? Nesse circuito RC série, o sinal de entrada é uma onda quadrada de 5 kHz, o dead cycle de meio ainda, e um VM de amplitude. No nosso caso, o nosso VM vale 2 volts, ok? Vamos assumir que o sistema está ligado há muito tempo e, portanto, a tensão no capacitor é igual a zero, ok? Calcula, de forma aproximada, a tensão no resistor e no capacitor em função do tempo, ok? Note que você pode usar a mesma série de Fourier que eu usei e adaptá-la novamente, tá bom? A gente conhece a equação constitutiva do capacitor e conhece as transformadas de Laplace dele. Se você tiver essa dificuldade, volta lá e assiste as nossas aulas de transformadas de Laplace, tá ok? É isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham compreendido como esse método pode ser um grande auxiliar num projeto futuro de vocês. Até mais e bons estudos!